Na aula passada, eu mostrei como que você cria uma função chamando function, o nome da função, abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves e colocar o conteúdo lá dentro. Isso se chama declaração de função. Temos uma outra maneira de criar função, onde você passa essa função para uma variável. Isso se chama expressão de função. E qual que é a diferença de um e de outro? Vamos lá. Function. Eu achei que estava escrevendo. Function DSL. Agora eu venho e chamo DSL normal. Isso você viu na aula passada. Agora, se eu vier e criar, por exemplo, aqui vai ser var exp igual, estou passando para dentro dele uma função. Veja que eu estou utilizando a palavra-chave function, mas só que eu não tenho um nome aqui mais, tá vendo? Isso aqui é uma função anônima. Então, eu estou passando uma função, abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves e coloco o conteúdo aqui dentro. Agora, eu chamo essa expressão de função como se fosse uma declaração de função. O nome, abrir e fechar parênteses e ele está funcionando. Agora, qual que é a diferença de um e qual que é a diferença de outro? A declaração de função, ela trabalha com o hoisting, isso mesmo. Se você não sabe o que é um hoisting, se você não sabe o que é um escopo, dá uma olhada nas primeiras aulas, quando eu falo sobre as variáveis, que eu falo exatamente o que é hoisting, enfim. O que é um host, o que é um escopo de função, escopo global, muita coisa legal lá e que cabe muito bem com essa aula, casa muito bem com essa aula. Agora eu vou criar uma função, por exemplo, fn1 ou somente fn e vou colocar aqui dentro console.log vai ser fn. E antes de criar essa função, eu vou chamar o fn. Ele vai funcionar, por quê? Porque ele está fazendo o hoisting. Ele vai lá para cima do escopo dele. Veja que agora aqui apareceu o fn. Já a expressão de função, por exemplo, colocar aqui fn1 vai ser igual function console.log vai ser fn1. Se eu chamar o fn1 antes, olha o que vai acontecer, ele deu um erro. fn1 is not a function. Então, ele não faz o hoisting. A expressão de função não faz hoisting, somente a declaração de função. E esse hoisting que ele faz em todos os escopos. Escopo global, escopo de função. Vou dar um outro exemplo aqui para você. Eu vou criar fn2. E aqui vai ser function fn3. Só vou colocar um console.log fn3. E agora veja que aqui dentro desse fn2 eu vou chamar fn3. Agora eu vou vir aqui, eu vou chamar o fn2. Veja que ele vai aparecer escrito fn3. Por quê? Porque ele fez o hoisting dessa função aqui para o início do escopo dessa função fn2. Então, ele veio aqui para cima, no início dessa função. Então, por isso que funcionou. Ele fez o hoisting. Agora, olha o que vai acontecer se eu trabalhar com uma expressão de função. Aqui vai ser fn4 igual. Eu vou tirar esse fn3 daqui. Vou chamar o fn4 e vou chamar o fn4 aqui. O que vai acontecer? Ele vai falar que esse fn4 ele não é uma função. fn2, eu vou chamar. Veja que aqui já deu erro, falando que fn4 ele não é uma função. Isso é a mesma coisa que se eu tivesse feito o seguinte, var fn, vou colocar fn5 agora, daí eu chamo o fn5 como se fosse uma função, daí sim eu venho e chamo fn5, colocando para dentro dele uma função. Vai dar a mesma coisa, se eu chamar fn2, veja que apareceu fn5 is not a function. Então, quando você trabalha com uma declaração de função, ele faz o hoisting no escopo que ele está. Na hora que você trabalha com uma expressão de função, ele não faz o hoisting.